Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada de Boletim da Fé. Glória a Deus, está animado? Está empolgado? Nós estamos felizes com essa temporada de Boletim da Fé. Tem sido tanta palavra que nos edifica, né? Que nos fortalece. E não será diferente hoje. Abre seu coração, se prepara, abra aí sua Bíblia também, nós vamos ver alguns textos. Eu creio que o Senhor vai trazer instruções para nós. Amém? Glória a Deus. Pai querido, nesse dia, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem disponível para nós, tem liberado para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem liberado graça, favor, proteção, unção. Obrigado, Senhor. O Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem guardado a nossa igreja, o Senhor tem guardado, Pai, tudo aquilo que tem sido liberado para as nossas vidas, Pai. A Tua mão está sobre nós. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu favor constante fluindo em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, o que tem no meu coração para compartilharmos hoje, serei bem objetivo, mas nesses dias o Senhor falou muito forte comigo. O pastor Humberto ministrou um desses domingos, falando sobre termos um relacionamento com Deus, né? Ele falou sobre uma vida de oração, mas focando muito nessa vida de oração ser entendida como relacionamento com Deus. E não somente um momento que você para fazer pedidos, né? Como se Deus fosse uma lâmpada mágica que a gente só faz pedir, pedir, pedir. Mas a proposta do Evangelho e a proposta da vida com Deus é relacionamento. Eu até compartilhei com ele, pastor, o quanto essa palavra foi poderosa. Eu fiquei animado demais, eu falei, pastor, acho que eu vou pregar por aí, vou botar outro tema. Mas isso já fala forte ao meu coração, eu já tinha algumas anotações sobre isso, devido a alguns textos nas Escrituras que nós vemos, e eu quero ver isso com vocês aqui, que nós precisamos, irmãos, entender, compreender da parte de Deus através de um relacionamento, e não através de um livro de regras, né? Senão a gente vai entrar em mais uma religião. E o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um estilo de vida. O que Jesus veio estabelecer na terra foi um reino. E o reino é a maneira como Deus faz as coisas, a forma como Deus trabalha, a forma como Deus age. E eu te digo, Deus age através de relacionamento, de falar e de ser ouvido. De ouvir o que você fala também. Então, através dessa proposta é que nós conseguimos discernir etapas da nossa vida, discernir tempos da nossa vida. Tem tempos que eu sei que Deus fala para você ir, tem tempos que Deus fala para você parar, tem tempos que Deus fala para você sentar, depois para você levantar, enfim. Mas o que eu preciso saber é exatamente qual é a estação daquele momento, o que é para fazer naquele tempo, o que Deus tem para hoje, o que Deus tem para hoje na sua vida. Eu sempre compartilho isso, que certa vez eu aconselhando um dos jovens de nossa igreja, e ele me perguntou, pastor, o que eu faço para fazer a vontade de Deus? Eu quero cumprir a vontade de Deus, eu quero seguir o plano de Deus. Eu te aconselho a comprar esse livro do irmão Reagan, Seguindo o Plano de Deus. É maravilhoso, vai trazer bastante instrução para a sua vida e entendimento. Amém? E esse jovem perguntou, pastor, o que eu faço para seguir o plano de Deus? O que eu faço para cumprir o chamado de Deus na minha vida? Eu falei, vamos fazer o seguinte, em vez de você pensar a longo prazo, dentro de um ano, numa perspectiva muito longa, vamos começar uma jornada. Cada manhã que você acordar, você se consagra diante do Senhor, faça seu devocional, pegue sua Bíblia toda manhã e diga, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu desenvolva hoje? Que o Senhor tem preparado para mim hoje. Que as decisões que eu possa tomar hoje sejam decisões guiadas, direcionadas pelo Teu Espírito, não movidas pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo aquilo que eu estou vendo naquela hora. Porque, irmãos, é muito perigoso a gente tomar decisões permanentes em situações momentâneas. E aquilo ser uma ferida na sua vida. E eu falei para ele, todo dia tu levanta e se consagra e toma a decisão diante do Senhor, que o Senhor te guie para decidir, para discernir, para o que tem que fazer. Porque ao final dos 365 dias no ano, você vai ter feito a vontade de Deus.
Se a cada dia você cumpriu o que Deus tinha para aquela estação, para aquele momento, para aquele dia. Eu pergunto, o que Deus tem para você hoje? O que Deus já te propôs para você decidir, fazer, falar, agir, eu não sei, que você ainda não fez. Eu te digo, não vai vir uma segunda instrução da parte de Deus se você ainda não, como é que eu posso dizer, obedeceu a primeira instrução. Deus não vai dar a segunda se a primeira não foi obedecida, se a primeira não foi ouvida. Deixa eu ler esse texto contigo aqui, acho que vai abrir um pouco mais o nosso entendimento. Isso o Senhor falou comigo, deixa eu falar essa frase aqui, isso bateu forte no meu coração. O Senhor me disse, não tenha pressa, Tarcísio, para fazer aquilo que você ainda não sabe. Você já reparou que tem pessoas que têm um desejo de fazer coisas que elas ainda não sabem como fazer? Porque Deus não deu o comando para que fosse feito. Mas elas estão ansiosas, elas estão preocupadas. Tudo aquilo que a Bíblia diz para nós não andarmos preocupados nem ansiosos. Então eu não vou querer fazer ou ter pressa para realizar aquilo que eu ainda não sei fazer. Então que o Senhor me conduza e me guie para a estação de agora. O que é para agora, Senhor? Para que você não pegue textos das Escrituras fora do contexto e coloque para aplicar na sua vida só porque você quer, naquele momento. E você sabe porque sabe que Deus ainda não te liberou para fazer aquilo, para agir assim, para ir para tal lugar, para falar com tal pessoa, enfim, para tomar a decisão que for. Em Lucas, no capítulo 10, no verso de número 3, Jesus está liberando uma instrução aqui para os seus discípulos. Ele diz assim, Lucas 10, 3, Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Presta atenção nesse texto. Jesus está dizendo aqui, vocês vão, eu vou enviar vocês como cordeiro para o meio de lobo. Olha, não é para levar bolsa, não é para levar alforje, não é para levar sandália, não é para levar essas coisas, não. Vai que eu vou suprir vocês, por onde vocês passarem, vocês vão ser supridos de tudo. Essa era a instrução de Jesus para os seus discípulos irem anunciar o evangelho pelas cidades que Jesus ainda iria passar. Essa foi a instrução em Lucas capítulo 10. Mas se você for para Lucas, no capítulo 22, a partir do verso de número 35, Jesus vai lembrar o que ele disse em Lucas no capítulo 10. Lucas 22, 35, Jesus diz assim, a seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse, agora, olha só como é que Jesus coloca, existiu uma estação em Lucas no capítulo 10, mas ele está dizendo, agora existe uma nova instrução, uma nova estação para fazer a mesma coisa. É para fazer a mesma coisa. Lá era para fazer a mesma coisa daquele jeito, sem levar alforje, sem levar sandália, sem levar nada. Mas agora, vamos continuar fazendo a mesma coisa, agora a instrução é outra. Presta atenção. Nada disseram, desculpa. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus começa a falar agora sobre você negociar o que você tem, vender, comprar. Se você tem, vai lá, vende. Vai lá, compra uma capa. Se tem uma, pega duas. Mas é para quê? Mudou o que tem que ser feito? Não, o que tem que ser feito ainda é a mesma coisa. Mas para agora, para a instrução de agora, é diferente. Você percebe que nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para discernirmos qual é a instrução do Senhor para hoje. Será que você consegue compreender qual é a estação que você está vivendo hoje?
Qual é a fase da sua vida hoje? Ah, mas eu sempre fiz isso assim. Eu já me peguei muito com pessoas. Ah, mas eu sempre fiz isso assim e deu certo. Eu sempre falei assim e aconteceu. Eu sempre fiz assim e deu dessa forma. Ei, mas o Senhor está construindo em você. O Senhor está cuidando dos seus filhos. O Senhor está ensinando os seus filhos. Olha, não leve nada, mas agora leva. Em 2 Samuel, no capítulo 5, é um texto um pouco mais longo, mas eu acho importante ler para vocês, para você entender essa questão de discernir essa estação, esse tempo, de ouvir a voz de Deus, da sua oração ser um período de relacionamento, para que você compreenda qual é a instrução para aquele momento. 2 Samuel, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 19. Eu aproveito aqui para deixar a propaganda do culto que o pastor ministrou. Você pode procurar aí no YouTube, né? Foi relacionamento com Deus. Não me lembro o tema exatamente como o pessoal da mídia colocou, mas foi nesse domingo agora de maio. Eu creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida se você pesquisar lá sobre relacionamento com Deus. Ele pregou de tarde, pregou de noite. Foi algo poderoso demais. Amém? 2 Samuel, capítulo 5, verso 19. Davi consultou ao Senhor. Pega isso. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou ao Senhor. Eu vou acrescentar aqui de novo. Isso sou eu que estou falando. Davi consultou ao Senhor de novo. E este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então se apressarás e o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Jabe até chegar a Gézer. Presta atenção. Davi consultou o Senhor falou: vai, assim. De novo, o pessoal subiu contra Davi. Ele falou: rapaz, eu já sei como fazer, eu já sei como seguir, já sei como desenrolar esse negócio. É só ir por aqui. Não. O segredo não era como fazer, o segredo era consultar ao Senhor. A chave não era o que tinha que fazer, a chave era consultar ao Senhor. Consulte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Veja exatamente o que Deus tem para a sua vida hoje. Não siga nas regras. Não, na regra é essa aqui. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Não. É o que o Senhor disser. É como o Senhor instruir. É como o Senhor falar. Nós vamos por aqui. Não, agora nós vamos dar rodear e vamos por fora. Moisés. Deus deu a instrução a Moisés. Moisés, pega a vara, estende a sua vara, aponta para o mar, diga ao povo que marche e as águas vão se abrir. E aí Moisés pega a vara, aponta para o mar, as águas abrem. Você já conhece a história, o povo de Israel atravessa em terra seca. A Bíblia diz exatamente assim, em terra seca. Depois você pode ler lá, em Êxodo, no capítulo 14. Leia o capítulo todo. O povo passa em terra seca. Josué estava lá com Moisés. A Bíblia diz que Moisés morre, Josué assume, o cargo de Moisés para conduzir o povo. E de repente Josué se vê de frente a um rio chamado Rio Jordão. E havia uma necessidade de atravessar aquele rio. Josué poderia saber: eu já sei,
O segredo é eu conseguir uma vara, é eu fazer exatamente como Moisés fez, conseguir uma vara, pegar a vara, ir de frente para o rio, apontar a vara para o rio e dizer ao povo que marche, que as águas vão se abrir. Não, o segredo não era a vara, o segredo não era apontar a vara para a água, o segredo era consultar ao Senhor. O que Deus tinha para aquela estação de travessia de águas. Se tivesse um outro rio, um outro mar, o segredo era consultar ao Senhor. O que Deus tem para essa de agora? Se tiver uma outra, o que Deus tem para essa de agora? E em cada uma dessas, eu sei que Deus vai construindo coisas na sua vida. E o seu caráter vai sendo forjado. E a sua vida ministerial vai evoluindo e crescendo. E você vai tendo experiência de relacionamento com Deus. Ô, irmãos, como eu estou empolgado em ter ouvido e ter recebido esses ensinamentos. Não queira fazer ou se apressar a fazer aquilo que você ainda não sabe. Consulte ao Senhor. Em 2 Samuel também, deixa eu ler esse texto aqui. Olha que interessante. Quando você não discerne o que pode ocorrer. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel 11, 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi não saiu. Davi não discerniu esse tempo de sair. Enviou Joabe. Resolveram o que tinham que resolver. Aí ele diz que Davi ficou em Jerusalém. Se você for continuar lendo o capítulo 11 de 2 Samuel, você vai ver que foi exatamente nesse período que Davi comete o adultério com Betseba, Davi planeja a morte de Urias, e tudo aquilo ocorre, né, aquela desgraça toda que passa nesse período na vida de Davi. Mas quando você lê no início, o versículo 1 do capítulo 11, você vê que existia um tempo que os reis tinham que ir para a guerra e Davi não foi. Davi ficou em Jerusalém, não discerniu a estação daquele momento, o que tinha que ser feito, como devia agir, como devia proceder, e desencadeou um processo de erro, de pecado e de decisões erradas, que poderiam ter sido evitadas se Davi discernisse o tempo de sair para a guerra como os reis saíam. Eu creio que palavras como essa, ou instruções como essa, podem livrar a sua vida da morte, do erro, do engano, do pecado, da falência, da pobreza, para que se isso ocorrer, você não venha colocar a culpa em Deus, mas entender, rapaz, em algum momento, a estação chegou e eu não discerni o tempo de entrar ou o tempo de sair. O tempo de ir ou o tempo de ficar. Eu não sei se você lembra, mas deixa eu ver aqui, em Lucas, no capítulo 2, depois você lê todo, eu vou só parafrasear para a gente ganhar tempo. Em Lucas, no capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, ainda novo, com 12 anos de idade aproximadamente, foi com seus pais adorar em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles voltam, os pais, mas Jesus fica. Jesus fica, passa um dia, passa dois, esqueceram Jesus lá. Quando eles voltam, para procurar Jesus, estou adiantando aqui a história, eles encontram Jesus discorrendo com os mestres da lei, conversando. Jesus com 12 anos de idade, ok? Quero que você tenha isso em mente. Jesus aqui, 12 anos de idade, estava saindo aí da infância para a adolescência, nessa fase. E Jesus discorrendo com os mestres da lei, perguntando, respondendo. Ele estava na conversa de pessoas já maduras. Quem olhasse talvez poderia dizer, rapaz, esse menino já está pronto, esse menino já sabe das coisas, esse menino já está maduro, já está desenrolado. Eu acho que ele já pode ministrar. Rapaz, esse menino já está pronto. Eu acho que ele já pode estar pregando no culto de ceia. Sei lá. Rapaz, esse menino é desenrolado, vai entrar no ministério amanhã. Não, já pode. Não. Mas Jesus sabia que apesar dele ter aquele conhecimento, dele estar crescendo, ainda não estava pronto.
A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Chegou um tempo lá para os seus 30 anos de idade, aonde ele, por João Batista, ele ingressou no ministério. Mas pensa aí, com 12 ele já era desenrolado. Mas isso não significava que aquela já era a estação dele iniciar no ministério. Eu não sei qual é o seu entendimento, qual é a fase que você está vivendo, qual é a estação. Mas a minha oração hoje é para que você saiba interpretar as estações, os tempos de Deus na sua vida. E você identifique, rapaz, é agora. Não, não é agora. Não vai por aqui, Davi. Para que você também saiba que, se for o tempo de ir, vá. Não fica, não. Se for o tempo de ficar, fique. Não vá, não. Então, qual é a chave? A chave é consultar o Senhor. A chave é saber o que o Senhor tem para hoje. Como eu devo proceder hoje. Como eu devo me mover hoje. Pai, me conduz. Eu amo, deixa eu ler, vou encerrar com esse texto aqui, de Gênesis. Já vou orar pela sua vida. A vida de José é Gênesis 41. Gênesis 41, 37. Depois que José interpreta o sonho de Faraó, e ele consegue discernir qual era a estação que o Egito ia viver, que seria uma estação de fome, de prejuízo extremo, mas que se ele, como homem de Deus que foi, ouviu e consultou a Deus, ele conseguiu preservar uma nação. No 37 e 38 de Gênesis 41 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó, o conselho de José, e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Acharíamos, porventura, homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Meu querido, o Espírito de Deus está em você. A sabedoria do Senhor está na sua vida. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Que os seus olhos espirituais sejam iluminados, que se abram, que você compreenda o que o Senhor Deus tem para a sua vida, para você viver de maneira santa e irrepreensível. E que os homens possam olhar e dizer: rapaz, acharíamos em outra empresa uma mulher cheia do Espírito como você. Acharíamos em outro lugar um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria como você. Será que encontraríamos em outro lugar? Por quê? Porque a sua palavra sai com graça, porque você consulta ao Senhor e você sabe qual é a decisão, porque você consegue interpretar a estação, a fase, o momento. É hora de ir, é hora de ficar, é hora de falar. Jesus disse, Lucas 10, nós lemos: não leva bolsa, não leva foge, não leva nada. Aí em Lucas 24, faltou alguma coisa quando eu dei aquela instrução? Não faltou nada, mas agora é para levar, agora é para vender, agora é para negociar e guardar dinheiro, agora é para agir assim. Essa é a estação. Eu creio em chegando em entendimento sobre a sua vida, para você discernir os tempos e as estações do Senhor, para a sua vida, para o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, eu oro, Pai, nesse dia pela vida dos meus irmãos. Senhor Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor pode trazer entendimento e discernimento, Pai, para que eles possam ver, compreender, caminhar, Pai, ouvir a Tua voz e decidir, Pai. Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, eu declaro, vocês vão enricar, vocês vão crescer, vocês vão prosperar. Por quê? Porque ouviu a instrução da parte do Senhor e tomou a decisão certa. Porque não adianta só ouvir a instrução e não decidir, mas eu creio e oro, Pai, que eles vão ouvir da parte de Deus e serão ousados para decidir e agir em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Fica na paz, Deus te abençoe e até o próximo Boletim da Fé. Shalom!